Shalom Adonai, professor Marcos Suel Alves aqui. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, Nova King James. A pergunta é: quais são essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? São todas as coisas? Ou as coisas boas? Ou as coisas ruins? Ou as coisas boas e ruins? É sobre isso que nós iremos falar nessa aula. Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do grego koiné. E lógico, com análise morfológica no grego, com uma excelente hermenêutica e uma exegese bem aplicada, até porque sou professor de ambas as matérias. E no final, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você gostar dessa análise e quiser estudar comigo, os links dos meus cursos estarão na descrição desse vídeo. E também um link do meu WhatsApp, caso queira conversar comigo diretamente. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube venha notificá-lo. A pergunta que não quer calar é: todas as coisas cooperam para o nosso bem daqueles que amam a Cristo? Bom, como nós interpretamos esse texto à luz do seu contexto, da sua sintaxe e da sua análise morfológica? Primeiramente, vamos ler esse texto no grego que diz assim: Oidamen derroti tois agaposin, tonteon panta sinergeis eis agaton, tois kata protesin cletossusin. Mais uma vez, para que você possa entender. Oidamen derroti tois agaposin, tonteon panta sinergeis eis agaton, tois kata protesin cletossusin. E você acredita que teve um aluno que comentou e disse bem assim: professor, com todo respeito, mas o seu grego é muito ruim. Ó, então essa leitura agora eu vou ler exatamente para você, para nunca mais você comentar isso nos meus comentários. E eu vou colocar aqui na tela quem foi que falou isso. Então vamos ler mais uma vez, dessa vez sem corte. Oidamen derroti tois agaposin tonteon panta sinergeis eis agaton, tois kata protesin cletossusin. Ó, e agora tu vai dizer que o grego é ruim? Meus nobres, isso aqui não é arrogância, mas tem pessoas que você não pode debater com elas nos comentários. Você tem que mostrar na prática, e assim você cala a boca dessa pessoa. Bom, espero que o senhor comente nesse vídeo se o meu grego também está horrível. Deus abençoe. Para que nós possamos fazer uma análise desse texto, vamos primeiro fazer aqui uma análise morfológica do adjetivo panta. Esse é o adjetivo que está no caso acusativo do gênero neutro e plural. Significa tudo, todo, inteiro, etc. O adjetivo grego pas é um adjetivo que transmite a ideia de totalidade ou completude. É usado para descrever conceitos abrangentes ou coletivos, frequentemente traduzidos como todos, cada, todo ou inteiro, como em inglês, por exemplo. No Novo Testamento, paz é frequentemente usado para enfatizar a inclusividade ou universalidade de uma declaração ou comando. No contexto do Novo Testamento, paz é usado para expressar a natureza abrangente das promessas, comandos e escopo de sua salvação. O termo reflete a compreensão judaica da aliança de Deus com seu povo, que era vista como abrangente e inclusiva de todos os aspectos da vida. O interessante é que no mundo greco-romano, o conceito de totalidade também era significativo, ou seja, frequentemente usado em contextos filosóficos e retóricos para transmitir completude ou universalidade. Agora vamos analisar o verbo sinergei. Esse verbo está no tempo presente, do modo indicativo, na voz ativa, terceira pessoa do singular. Significa trabalhar junto, cooperar, auxiliar, etc. Então perceba, aqui nós temos um verbo
que a ideia desse verbo é trabalhar junto, ou seja, em conjunto, para um determinado objetivo. Ou seja, cooperar, auxiliar, etc. O verbo sinergel significa trabalhar junto ou colaborar com outros em direção a um objetivo comum, como eu acabei de explicitar. No Novo Testamento, frequentemente se refere à cooperação entre indivíduos ou entre Deus e os crentes no cumprimento de seus propósitos. Ele enfatiza a ideia de parceria e esforço em conjunto, ou seja, quando trabalha-se com uma equipe para um determinado objetivo. No mundo greco-romano, colaboração e parceria eram essenciais em vários aspectos da vida, incluindo comércio, política e projetos comunitários. O conceito de trabalhar juntos não era apenas prático, mas também um reflexo da harmonia e unidade social. No contexto cristão primitivo, essa ideia foi elevada a um nível espiritual, ou seja, onde os crentes eram chamados a trabalhar juntos na missão da igreja e em alinhamento com a vontade de Deus. Agora, olha que interessante. No versículo 28, temos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 31 diz, que diremos, pois, a estas coisas? Observe que em ambos os versículos a declinação é a mesma. A diferença é que no versículo 28 é um adjetivo panta, como eu acabei de explicitar, e no versículo 31 é o pronome demonstrativo tauta, que ambos estão no caso acusativo, que é o objeto direto, né? Gênero neutro e plural. Significa isto, estes, ele, ela, etc. O interessante é que o pronome grego hutos e suas formas haute e tuto são usados para indicar uma pessoa, coisa ou ideia específica que está presente ou foi mencionada anteriormente. Ele funciona de forma semelhante aos pronomes ingleses, tis ou tesses. Não sou bom de inglês, mas literalmente é isso. No Novo Testamento é frequentemente usado para enfatizar um assunto ou objeto em particular, chamando a atenção para sua significância ou relevância no contexto. E o interessante é que no mundo greco-romano, pronomes demonstrativos como hutos eram essenciais para a clareza na comunicação falada e escrita. Ou seja, eles ajudavam falantes e escritores a especificar e enfatizar assuntos ou objetos particulares, o que era crucial em uma cultura que valorizava a retórica e a expressão precisa. No contexto do Novo Testamento, hutos é frequentemente usado para destacar os ensinamentos e ações de Jesus, bem como para esclarecer pontos teológicos, como eu estou aqui esclarecendo. Já no versículo 37 nos diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observe que tutas está no caso dativo, que é o objeto indireto, gênero neutro plural. Gênero neutro plural. Gênero neutro. A pergunta é, quais são essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? No versículo 35 nos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Agora observe que tribulação está no nominativo feminino singular. Angústia, nominativo feminino singular. Ou seja, quando se fala nominativo é o caso, feminino é o gênero e singular é o número. Perseguição está no nominativo masculino singular. Fome, nominativo masculino singular. Nudez, nominativo feminino singular. Perigo, nominativo masculino singular. E espada, nominativo feminino singular. Ah, professor, o que o senhor quer dizer com isso? É aqui que está a interpretação do texto. É aqui a chave hermenêutica. Por isso que eu digo, quer aprender a interpretar desse jeito, vem estudar hermenêutica comigo, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ter uma boa interpretação. E também, lógico, vem estudar o grego comigo, para que você possa ter esse tipo de análise. Agora observe que o pronome tutos do versículo 37 está no gênero neutro.
ele abrange todas essas coisas sem especificar o gênero de cada uma delas, porque ambos estão no feminino ou masculino, como eu acabei de explicitar. Porque aqui o dativo é o objeto indireto do versículo. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu irei te explicar. No grego, nós temos uma ordem gramatical quando se vai traduzir. O nominativo esteja onde estiver, ele vem para a primeira parte dessa oração, dessa tradução. O acusativo vem sempre depois do verbo, porque o acusativo é o objeto direto. Então ele aponta, ele acusa, literalmente. E o dativo é o objeto indireto. Então ele vem no final. Lógico, existem exceções. Eu não estou dizendo que sempre. Eu não estou aplicando a regra 100%. Existem sim algumas exceções. Mas entenda o contexto da minha fala para você não fazer um corte do que eu estou falando e depois sair espalhando nos grupos que o professor Maxwell não entende de grego. Porque é assim que as pessoas estão fazendo hoje, principalmente os professores. Um errozinho que você der, eles fazem um corte e saem detonando você. E já deixo aqui uma observação e um pedido. Meus nobres professores, vamos aprender a respeitar os outros professores. Lógico, tem alguns que merecem ser refutados, mas de repente você conhece o professor, você sabe que não é da índole dele falar aquilo, aí você faz um corte por maldade. Muito cuidado, porque pode acontecer com você. A grande pergunta é: quais são essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Bom, eu acredito que eu já deixei explícito aqui no versículo 35. Então perceba exatamente no versículo 35 o que o apóstolo Paulo está falando. Você entendeu que no versículo 28, panta o adjetivo todas essas coisas? Observe que está declinado no caso acusativo, gênero neutro, plural. Então isso quer dizer, se o gênero é neutro, ele não precisa concordar com outra palavra no neutro. Por quê? Porque esse neutro pode concordar com o masculino, com o feminino, com o próprio neutro. Mas como o gênero é neutro, então esse gênero ele vai abranger todas as coisas. Então observe que o gênero neutro ele pode abranger o feminino, o masculino, como o próprio neutro. Então, quais são essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Literalmente é isso aqui, para que você possa entender. Observe que o grego ele te dá essa capacidade de interpretação com análise morfológica, sintática, etc. Então literalmente é isso aqui. Agora, para que possamos concluir tudo isso aqui, eu vou pegar exatamente o versículo 35 e vou colocar aqui em ordem para que você possa entender a minha conclusão. Conclusão: a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e a espada, todas essas coisas trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. E o que diremos destas coisas? Essas coisas não nos afastará do amor de Deus, pois essas coisas, boas ou ruins, trabalham ao nosso favor para nos levar para o propósito de Cristo em nossa vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Se você quiser fazer um curso completo de grego koiné, ou de alfabetização, ou de verbos, ou de sintaxe grega, ou ainda se você quer estudar o hebraico bíblico completo, do básico ao avançado, alfabetização, verbos, acentos hebraicos, sintaxe hebraica, ou ainda se você quer fazer um curso básico de teologia, ou um curso específico de hermenêutica, exegese, ou se você é pregador e quer fazer um curso de homilética para pregadores. O link do meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo e o link dos meus cursos estará também na descrição desse vídeo. E caso você queira entrar em contato comigo, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e aí você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal e lá podemos conversar. Shalom Adonai Erenito Kyrios.